Hoje eu quero falar sobre aquele casal gay de turistas do Mato Grosso que quase morreu por violência em Porto de Galinhas, no Pernambuco. Então, isso daí tem muitas camadas e eu quero falar sobre todas elas. O que aconteceu é o seguinte: um casal gay de turistas chegou em Pernambuco, eles queriam ir para a praia e a praia estava tomada por cadeiras e guarda-sóis de uma barraca. E eles queriam se sentar e o dono da barraca falou: olha, você precisa pagar R$50 para sentar aqui. E tudo bem. E aí eles consumiram, né? E quando chegou a conta, em vez de 50, tinha lá marcado R$80. E, obviamente, eles não queriam pagar essa diferença. E por causa disso, eles foram praticamente linchados, né? Os caras todos que trabalham lá foram em cima deles, eles apanharam muito. E depois de muito apanharem, eles foram salvos, entre aspas, pelo Corpo de Bombeiros, que os colocou em cima do carro do Corpo de Bombeiros. E só por isso que eles não foram mortos, né? Senão hoje a gente estaria noticiando a morte deles e não o fato de eles terem apanhado. Bom, qual é a primeira camada que tem nisso aí? É o uso do espaço público para fins particulares. A praia é pública, não tem questão, não existe discussão sobre isso, né? Assim como a calçada é pública, a rua é pública. Então, quando eu vou, por exemplo, nos Jardins, existem muitos restaurantes bem chiques, aliás, que tem um espaço insuficiente para atender seu público, então eles fazem um acordo com a prefeitura, eles constroem um deck, né, numa área que deveria ser usada para estacionamento de veículos, então eles constroem lá um deck com mesas, cadeiras, vasos e tudo mais, e eles podem cobrar pelo serviço de garçom, pelas bebidas, pelas comidas que eles servem, mas aquele espaço continua sendo público. Então, se eu quiser chegar lá, me sentar com uma pessoa e ficar 5 horas conversando sem pagar nada, ou se eu quiser levar um lanche de casa e ficar lendo um livro lá, eu posso. É um direito meu, é um espaço público. O restaurante ele não pode se apropriar desse espaço, ele não pode impedir que as pessoas se sentem naquelas mesas e cadeiras. Gessé de Souza, quando escreveu A Elite do Atraso, ele fala muito sobre isso, né? Que a elite do atraso é essa elite que usa o bem público para fins particulares. Então eu tenho um amigo, por exemplo, que é político, aí eu uso essa influência política para me beneficiar. Eu pego, por exemplo, um terreno que seria do governo e eu cerco esse terreno e uso para fins particulares e tudo mais. Obviamente, os caras que estão usando, os caras lá de Porto de Galinhas, né, que estão usando o espaço para trabalhar, eles não são ricos, eles não são elite, mas o comportamento é o mesmo, né? Eles acham que aquele lugar, por eles terem fincado lá um guarda-sol, é deles, quando não é. Então, se eles fincaram um guarda-sol e puseram cadeiras, eles podem cobrar pelo serviço de bebida, de comida, de garçom. Mas se alguém quiser se sentar lá e ficar sem pagar nada, pode. Porque aquele espaço, assim como o espaço dos Jardins lá do restaurante chique, é um espaço público, né? Eles não podem se apropriar desse espaço. Então essa é a primeira questão. A outra questão é a homofobia. Agora as pessoas de lá estão falando que não se trata de homofobia, mas claramente é um caso de homofobia. Ou seja, eles viram 2 gays e acharam que os gays eram trouxas. A população trata os grupos minorizados como se fossem trouxas, né? Então vê 2 caras lá e acha que eles são passivos, que eles vão apanhar de graça, que eles vão fazer tudo que você manda. E não é assim. E o problema da homofobia é que, como ela é mental, né, não tem como você provar que aquilo lá foi homofóbico, mas é claramente um ataque homofóbico, né? Eram 2 gays que não podiam se proteger porque tinha um grupo muito grande lá para bater nos 2. Então eles queriam coagir esse grupo, coagir esse casal para fazer aquilo que eles queriam. E o problema da homofobia no Brasil é a impunidade. Não só homofobia, misoginia. Então o ataque contra as mulheres sempre é impune, até que as mulheres morram, né? Então esse casal ele não morreu por sorte, poderia ter morrido. Aí quando acontece uma morte, aí o poder público vem, fala: nossa, nós vamos tomar providências, como está acontecendo nesse caso, né? Então agora a governadora do Pernambuco falou que eles agora tomaram providências. Tomaram nada, isso aí é uma violência gratuita contra esses grupos minorizados. Eu não conheço nenhum caso de homofobia em que o criminoso tenha sido preso. Não conheço nenhum caso. Agora que estão prendendo caras que matam mulheres ou que quase matam mulheres. Mas essas mulheres que apanham todos os dias nas casas delas, né, que ficam com o olho roxo, aí na outra semana quebram uma costela porque o marido deu um soco, não acontece nada com esses caras. Porque o poder público ele é conivente.
O poder público é homofóbico, o poder público é misógino, o poder público é racista. Então, eles tratam esses crimes como se fossem crimes menores, mas não são. E essa impunidade vai levar a cada vez mais violência. Porque, por exemplo, durante o governo do Inominável, né, em 2018, ele começou a armar a população, né? Então todo mundo, todos os idiotas começaram a ter armas em casa, né, para poder matar as outras pessoas. Esses grupos minorizados, eles deveriam se armar também para se defender, porque o poder público não está lá para defendê-los, né? Enquanto isso, sinceramente, eu espero que Porto de Galinhas fique à míngua. Porque se ninguém cuida do turismo de lá, eu fui para Porto de Galinhas nos anos 90 várias vezes, era um paraíso, era maravilhoso lá. Eu fui novamente há 10 anos, 15 anos atrás, já estava assim totalmente decadente. Então eles não cuidam do turismo deles. E essa violência que aconteceu, que já aconteceu outras vezes, porque existem agora pessoas, né, mulheres e tal, que estão falando que isso também aconteceu com elas em outras ocasiões. Então essa violência, ela não é gratuita, ela começa a minar o turismo daquele local. Então eu espero, sinceramente, que como ninguém faz nada, a prefeitura não faz nada, os hotéis não fazem nada, né, os próprios caras lá que trabalham na praia não fazem nada contra essa violência, eu espero que eles fiquem sem turistas. Porque só quando dói no bolso é que a pessoa percebe que ela tem que mudar o comportamento. Então é isso, até mais.